Olá pessoal, novamente aqui, aula de zootecnia 1, é a aula 6, é sobre a avicultura. Então hoje a gente vai falar sobre frango de corte, poedeiras comerciais e pintos de undilha. Então, para nós criarmos e manejarmos frangos de corte, né, para produção de frango de corte, isso tudo envolve o processo, desde a criação do frango, que se inicia na preparação dos galpões e dos equipamentos até o último dia que ele estará alojado no aviário e para o transporte até o frigorífico. Então, primeiramente, nós fazemos a limpeza e desinfecção das instalações e dos equipamentos. Então, depois que o lote todo foi para o frigorífico ou saiu do alojamento do aviário, nós temos essa fase de limpeza. Então, precisamos retirar toda a matéria orgânica acumulada na criação do lote anterior. O lote anterior deve ser retirado de uma vez só. Então, temos que retirar os restos de ração, remover equipamentos, retirar a cama do frango, varrer os tetos, telas, paredes, silos e pisos, lavar com água sob pressão com sabão ou detergente, o teto, a parede, os equipamentos fixos e o piso, e desinfectar, né? Os desinfetantes mais utilizados são a amônia quaternária e o hipoclorito de sódio ou cálcio, o glutaraldeído, o iodo ou soda cáustica. Depois dessa limpeza e desinfecção, é recomendável fazer o vazio sanitário de 2 semanas. O vazio sanitário é um período onde esse aviário, esse alojamento, ele deve não ter nenhum animal. Então, ele deve ser banido, né, animais naquele aviário, naquele alojamento. O que seria a cama do aviário? Então, a função da cama do aviário é reduzir o impacto e o atrito da ave com o piso. As características do material que estão disponíveis na região e apresentar baixo custo e ser absorvente. Os materiais mais utilizados é maravalha, que é tipo uma serragem de madeira, só que com a espessura, a grossura um pouco maior. O sabuco de milho, a casca de arroz, o amendoim, palhas de cultura, fenos de gramíneas e rama de mandioca. Então, tudo isso pode ser utilizado na cama de frango. Depois da escolha da cama de frango, nós temos a escolha dos pintinhos. Então, eles devem ser saudáveis, de boa qualidade, com boa procedência. Eles devem ser ativos, apresentar olhos brilhantes, um bico bem cicatrizado, tamanho e cor uniforme. E a recepção dos pintinhos no aviário, como é que é? Então, você vai ter que preparar todo o galpão, se você for comprar os pintinhos com poucos dias de vida. Então, você vai distribuir a cama no aviário, fazer um círculo de proteção, normalmente se faz com madeira compensada, e distribuir a água nos bebedouros e a ração nos comedouros, e utilizar campânulas e cortinas internas. As campânulas a gente já falou na outra aula. Então, o desenho do alojamento é mais ou menos esse. Então, aqui nós temos a campânula, onde fica o aquecimento, né, dos pintinhos, para manter eles mais aquecidos. O bebedouro, do tipo pressão, também já visto, com capacidade de 80 a 100 pintinhos. E o comedouro também, tipo bandeja, que nós já vimos. Então, dentro desse galpão, você monta esses círculos. E aqui a recepção dos pintinhos no aviário, né? Aqui é um desenho sobre o comportamento dos pintinhos no pinteiro. Então, esse compensado de madeira ajuda a proteger de fluxos de ar, né? De corrente de ar, e também ajuda a manter eles mais próximos, mais aquecidos.
Então, se você perceber que os pintinhos eles estão fora, né, da campânula e juntos, então tem muita corrente de ar. Se eles estão todos embaixo da campânula, é frio demais, é fora da campânula quente demais, e eles distribuídos de forma padronizada, tudo certo. A alimentação. O fornecimento é à vontade, tanto de água quanto de ração. Devem ter, não devem ter, né, impurezas. Limpar diariamente os bebedouros e comedouros. Os frangos recebem diferentes rações de acordo com a idade ou programa de alimentação adotado. Então, dependendo da idade e do programa de alimentação, cada frango recebe uma maneira, tem uma exigência nutricional diferente. Então, aqui o programa é composto de 4 tipos de rações: a pré-inicial, a inicial, a de crescimento e a de terminação, que é a final, né? E a avaliação nutricional, ela varia de acordo com a linhagem, região e as instalações. Além da limpeza e de desinfecção, nós também temos que fazer o manejo sanitário e registro dos dados. Então, o manejo sanitário, principalmente, o uso de vacinas, remoção das aves descartadas ou mortas. Então, a gente tem que tirar todas as aves mortas para evitar o contágio ou contaminação de micro-organismos. Registro de dados. Esses registros eles devem ser anotados, como o número inicial de pintinhos, a data, origem, qualidade dos pintinhos, a mortalidade diária, semanal e acumulada, o ganho de peso semanal, quantidade de ração e consumo diário, temperaturas dentro dos aviários, extremidade e centro. Então, depois nós temos a apanho e a retirada dos frangos. Então, quando eles chegam na sua idade, né, de maior produção, já está pronto para o abate, né? Então, você vai transferir esses frangos para o frigorífico ou outro lugar que você vai vender esses frangos. Então, essa apanho retirada, ela tem que ser planejada e supervisionada por uma equipe especializada, para assim evitar arranhões, hematomas e machucados nas aves, e retirar toda a ração poucas horas, algumas horas antes, né, da saída do lote, para o gasto intestinal dele ficar livre de alimento. E o transporte em gaiolas e caminhões apropriados. Agora nós vamos falar um pouco sobre a criação e manejo de poedeiras comerciais. Então, ela tem poucas diferenças na criação de corte, né? De frango de corte, só que aqui nós temos a prioridade em ovos. Então, enquanto a higienização, o manejo sanitário é muito semelhante, o que vai interferir o nosso objetivo, né, que seria o ovo. Então, nós temos que observar muito quando nós compramos a pintinha até a venda do ovo. Então, o período de criação de poedeiras é contínuo e abrange 3 fases: a inicial, a de crescimento e a de produção. Como eu falei, a limpeza e desinfecção das instalações, vacinas e registro, né, exige isso também na criação de poedeiras comerciais. E a alimentação das poedeiras com a meta, né, de crescimento corporal até o pico da postura, e também dando mais aminoácido, cálcio e proteínas, porque o objetivo seria o ovo. As pintinhas. Então, os cuidados que nós teremos que ter com elas. Na fase inicial, é igual ao frango de corte, né, onde a gente coloca a campânula, a, a madeira compensada. Então, o início da postura, como tem o canibalismo, então recomenda-se a debicagem das pintinhas
antes de entrarem na fase de postura. É utilizada uma máquina especializada para essa debicagem, deve ser feita os 7 e 10 dias de vida e a segunda entre a sexta e a 10ª semana de idade. Então, o controle da intensidade luminosa, ela diminui essa debicagem e também é necessário fazer o controle de peso e a transferência das aves, dessas pintinhas, né, para quando elas chegam no período de colocar os ovos, né, na 15ª semana de idade. Então, as aves devem ser alojadas em gaiolas ou ninhos ou com grupos de tamanho uniforme. Então, quais são as características, né, que nós devemos observar nas melhores galinhas poedeiras? Com uma crista grande, vermelha, macia e brilhante, tarsos úmidos e túrgidos, o bico despigmentado, a cloaca grande, unida, macia e despigmentada, a pele lisa e macia, os brincos despigmentados. Aí eu fui procurar o que é brinco na galinha, porque eu não sabia. E eu achei isso. Então, os brincos dos pés das galinhas e o brinco e uma galinha de brinco. Mas o brinco é isso daqui, pessoal. Tem galinha que não tem e tem galinha que tem. Então, depende da raça. Se alguém quiser falar, vai lá no grupo, a gente discute. Penas abundantes sem brilho, cabeça fina, delicada e magra, olhos brilhantes e vivos, os ossos pélvicos flexíveis, finos e abertos. Os ossos pélvicos são as coxas e o abdômen volumoso e macio. Então, as galinhas poedeiras, elas podem, quando elas chegam na idade de postura, então elas podem ir para a gaiola ou podem ir para os ninhos. Então, aqui nós temos algumas vantagens e desvantagens das gaiolas. As vantagens das gaiolas são ovos limpos, menor consumo de ração, menor problema com doenças e menor mortalidade por amontoamento. E as desvantagens, maior custo inicial, maior canibalismo, problemas com mosca, dificuldades no tratamento de doenças. E as vantagens dos ninhos são maior conforto e tranquilidade à ave e desvantagem, ovos sujos e de menor qualidade. Como seria o manejo dos ovos? Então, a coleta dos ovos pode ser manual ou mecânica. A manual é feita várias vezes ao dia. A mecânica é automática, mas você pode ter uma perda de 4% se a máquina estiver estragada. A produção de ovos férteis para incubação tem que ter a presença do galo e para comercialização como alimento não precisa do galo. Agora nós vamos falar um pouco da produção de pintinhos de um dia. Então, a produção de pintinhos, ela se inicia 3 horas após a fertilização. O armazenamento dos ovos para incubar, né, para ir para a incubadora, tem que ter uma temperatura inferior a zero para não permitir o desenvolvimento do embrião até o início da incubação. O período de incubação de ovo da galinha é de 21 dias e 6 horas. E o tempo de incubação também varia entre as espécies. Por exemplo, do pato, do peru, do ganso é diferente da galinha. Então, na sala de recebimento, né, nós recebemos os ovos e selecionamos os ovos mais produtivos, né, e descartamos os ovos improdutivos. Na sala de estocagem, nós colocamos em bandejas especiais para colocar na sala de incubação, onde tem as câmaras incubadoras. E na sala de nascedouros, nós temos o nascimento dos pintinhos. Alguns pintinhos ficam na incubadora há alguns dias. E é necessário também a viragem dos ovos. E no incubatório são selecionados, vacinados e armazenados em caixas para comercialização. E também há a sexagem dos pintinhos. Tem produtores que compram ou vendem já separados por sexo.
Então, para separar, nós temos que observar, eh, o tamanho das penas, né. Eh, as penas sobrepostas, como observado aqui, ó, que tem vários tamanhos, tem tamanhos aqui e tem nos maiores aqui, elas são fêmeas. E quando não há essa diferenciação de tamanho, quando as penas praticamente são todas do mesmo tamanho, ele é macho. Então é isso, pessoal. Os exercícios estarão no formulário do Google. Até mais.